O Mistério de Alford, Massachusetts. Nota do autor: O Mistério de Alford, Massachusetts foi uma série de eventos estranhos que aconteceram ao longo de muitos meses. As datas a seguir contêm informações de relatórios policiais e de testemunhas reais dos eventos ocorridos. Todas as datas ocorrem na ordem em que aconteceram. Todas as datas listadas são apenas datas de grandes eventos. Ocorrências menores não estão listadas. 12 de agosto de 2005, um encanador chamado Henry Miller foi chamado pela residência de Davis. A família Davis estava reclamando de um barulho estranho de batidas vindo das paredes do banheiro. O Sr. Davis sugeriu que era um problema de encanamento. Miller não conseguiu encontrar a origem da escuta. 15 de agosto de 2005, o Sr. e a Sra. Davis foram acordados pelos gritos de Jonathan Davis, 10 a 12 semanas de idade, aproximadamente a 1 hora da manhã. O casal encontrou o bebê com hematomas nas costas e um pequeno corte na bochecha direita. Eles então chamaram a polícia, que chegou logo. A pequena investigação concluiu que o berço que segurava o bebê era o culpado pelos ferimentos. 23 de agosto de 2005, o Sr. Davis partiu em um avião para Carson City, Nevada em viagem de negócios às 7 horas. A Sra. Davis e seus 3 filhos estavam sozinhos na residência. Aproximadamente às 21h30, Charlie Davis, 3 anos de idade, reclamou de um som estranho vindo do quarto de Jonathan. A Sra. Davis correu para a sala apenas para descobrir que Jonathan não estava na sala. A polícia chegou às 9h47. A única evidência de perturbação era uma janela aberta e marcas de arranhões no berço. As marcas de arranhões pareciam ser humanas, mas não continham evidências de DNA. 24 de agosto de 2005, o Sr. Davis chegou em casa para sua família perturbada. 3 de setembro de 2005, a polícia vinha recebendo vários relatos de uma mulher gritando e chorando na residência de Davis. A polícia chegou rapidamente, apenas para descobrir que não havia ninguém na casa. A família Davis decidiu voar para Sacramento para ficar com o conforto da avó da Sra. Davis. Os policiais de plantão no local relataram que não ouviram gritos ou choro. No entanto, eles relataram ter ouvido batidas suaves nas paredes. 6 de outubro de 2005, a família Davis decidiu que queria vender sua casa. Decidimos que a casa trazia de volta muitas lembranças ruins. Após o desaparecimento de Johnny, não conseguimos nem olhar para a casa, afirmou o Sr. Davis. A Sra. Davis recusou-se a comentar. 15 de março de 2006, a família Hanson mudou-se para a casa. Foi relatado que eles ouviram as mesmas batidas suaves que atormentavam a família Davis. 18 de março de 2006, Colby Hanson, 7 anos, acordou seus pais às 23h31. Ele contou aos pais que viu um homem magro no corredor. O Sr. Hanson foi investigar, mas não encontrou nada. Colby dormiu no quarto dos pais durante a semana seguinte. 1º de abril de 2006, o Sr. Hanson chegou cedo do trabalho. Ele teria esperado que sua esposa voltasse da escola de estética. Mais ou menos na hora em que sua esposa deveria estar em casa, ele ouviu uma voz sussurrar seu nome. Ele se virou apenas para ver um breve vislumbre de um vestido branco indo para outra sala. Ele correu para o quarto, mas não encontrou nada. Ele confidenciou à esposa, mas ela considerou a história uma pegadinha do dia da mentira. 5 de abril de 2006, a Sra. Hanson acordou por volta das 6h30. Ela relatou que ouviu alguém chamando seu nome. Ela se sentou a tempo de ver um vestido branco entrando no quarto de Colby. Ela correu para a cama dele em pânico, mas nada estava fora do comum. 6 de abril de 2006, Colby Hanson acordou de manhã muito assustado. Ele contou aos pais sobre um sonho assustador que teve na noite anterior. Ele relatou que viu sua mãe entrar correndo em seu quarto com uma expressão frenética no rosto. Quando chegou ao quarto de Colby, ela se agachou e certificou-se de que seu filho não estava ferido. Colby disse que parecia aliviada, mas atrás dele havia uma figura sem olhos, segurando um bebê chorando. A Sra. Hanson não contou a ela nem a ninguém o que havia acontecido na noite anterior.
10 de abril de 2006, o Sr. Hansen ligou para o hospital. Ele disse aos médicos que achava que algo estava muito errado com sua esposa. O Sr. Hansen levou sua esposa ao hospital para avaliação. 11 de abril de 2006, o médico da Sra. Hansen relatou que ela estava apresentando sintomas semelhantes aos do TEP. 22 de maio de 2006, o estado mental da Sra. Hansen piorou ao ponto da insanidade. Sr. Hansen relatou que frequentemente divagava sobre pessoas dentro das paredes e o bebê não pertence a você. O Sr. Hansen estava planejando levá-la para uma instituição mental e finalmente cumpriu o plano nesta data. 31 de maio de 2006, a Sra. Hansen foi encontrada morta no banheiro de sua instituição. As enfermeiras relataram que ela havia se trancado dentro do banheiro e não saía. A polícia descobriu que ela havia mordido a artéria radial. As palavras "verifique as paredes" estavam escritas com seu sangue na parede. 1º de junho de 2006, o Sr. Hansen soube de sua esposa no dia seguinte. Ele hesitou em contar ao filho, porque Colby acreditava que ainda havia esperança para sua mãe. O Sr. Hansen ficou surpreso ao descobrir que seu filho não reagiu com nenhuma emoção ao incidente. Colby simplesmente declarou: "Mãe estava certa." 5 de junho de 2006, aproximadamente 16h30, o Sr. Hansen voltou para a casa do trabalho. Ele viu a mochila e os livros de seu filho, mas Colby não estava em lugar nenhum. Hansen logo o encontrou pendurado em um gancho no teto. O quarto estava completamente vazio, exceto pela cama de Colby. A cama estava coberta de arranhões. Alguns dos arranhões estavam perto do fundo da cama escrito: "Ele fez isso pelo bebê." 5 de junho de 2006, 16h37, o Sr. Hansen correu para fora com seu telefone e chamou a polícia. A polícia relatou que mal conseguia ouvir o que ele dizia. Tudo o que conseguiram ouvir do Sr. Hansen foi seu endereço. A única outra coisa que conseguiram ouvir foi uma mulher repetindo a frase: "Verifique as paredes. Verifique as paredes. Verifique as paredes." 5 de junho de 2006, 16h49, a polícia entrou na casa para encontrar o corpo. Foi relatado que o Sr. Hansen estava lá fora chorando. Quando a polícia entrou na casa, ela estava completamente vazia. Não havia móveis ou outros pertences na casa. Flechas, mais tarde descobertas com sangue, os levaram ao quarto onde Colby supostamente se enforcou. Um X vermelho estava impresso na parede com sangue. 6 de junho de 2006, a polícia tomou a decisão de romper o muro. Eles bateram na parede com um machado e imediatamente formaram um buraco escuro na parede. Foi relatado que a sala tinha um odor muito forte assim que o machado atravessou a parede. A polícia encontrou 14 corpos escondidos nas paredes. Consequências dos corpos: a polícia encontrou 15 corpos no total. 11 deles eram parentes de uma mulher chamada Elizabeth Natalie Brooks. As paredes continham seu marido, seus pais, seus 5 filhos, seu irmão e suas 2 irmãs. O 12º corpo não pôde ser identificado. O 13º corpo foi o de Colby Hansen, e o 14º foi o de Jonathan Davis. A família Davis. A família morreu em um acidente de avião em 5 de junho. A família Davis sofreu as únicas vítimas no avião. Descobriu-se que Charlie Davis tinha um diário consigo. Ele havia escrito um conto sobre a mulher nas paredes. Sr. Hansen, Carl Hansen, foi colocado em coma em 15 de março de 2007. Ele morreu em 6 de junho. As enfermeiras relataram ter ouvido batidas suaves nas paredes antes de ele morrer. Elizabeth Brooks. Elizabeth Brooks nasceu em 6 de junho de 1938. Ela se casou com Edward Brooks em 1964. Foi um relacionamento fantástico. Tudo mudou depois que o 5º filho completou 7 anos. Elizabeth queria outro filho, mas Edward recusou. Elizabeth continuou importunando-o até que ele, assim como a família de Elizabeth, decidiu bater nela. Ela permaneceu quieta por muitos anos, até que decidiu pedir ajuda em 1987.
Edward a pegou com o telefone, então agarrou Elizabeth e espancou-a até a morte. Ele a escondeu no espaço entre as paredes. Ele também matou toda a família de Elizabeth, incluindo seus próprios filhos, caso eles começassem a suspeitar. Mais tarde, Edward confessou todo o crime à polícia, exceto onde escondeu os corpos. Ele enviou uma carta diretamente à polícia e depois se matou. O corpo de Elizabeth não foi encontrado até 6 de junho de 2006. A polícia a encontrou no forro, segurando o sexto filho que ela tanto desejava. Escrito por Sundai Drinker, o conteúdo está disponível sob CC BY SA. Alan. O menino sorriu enquanto saltitava pelo interminável corredor de madeira do terceiro andar da casa. Lembro-me de pensar em como ele parecia uma menina com shorts azul bebê e suspensórios sobre uma camisa branca, mas toda a família tinha aquele sabor andrógeno típico das famílias vitorianas ricas. A casa em si devia ser do final de 1800, mas estava tão bem conservada que nem um único ano de desgaste podia ser visto em suas paredes com mais de 100 anos. Sua mãe me deu um tapinha nas costas, sinalizando para que eu continuasse através do batente da porta de madeira próxima. Tenho certeza que você viu James. A mulher começou em um tom alto e afetado. Ele está sempre fazendo algum tipo de travessura. Posso perguntar quantos anos seu filho tem, Sra. Robinson? Eu perguntei inocentemente. A senhorita está bem, Erin. Sou viúva. Ela franziu os lábios, revelando rugas escondidas sob camadas de maquiagem. Meu filho tem 6 anos e começou um pouco tarde, como você pode ver. Ele não deveria estar na escola nessa época, senhorita Robinson. Eu implorei. A criança pegou um cavalo de pau de um baú e começou a trotar de sala em sala. Ele era bom demais para eles zombavam dele por sua natureza empática. Ele costumava voltar para casa um desastre, até que um dia eu decidi que tinha que parar. Ele normalmente vai para um professor particular, mas está de férias. É por isso que contratamos você. Vigio até que o professor possa voltar. Veja, eu não posso ficar na cidade por muito tempo. Sim, balancei a cabeça. Claro, você deve estar muito ocupado com a empresa. Eu venho quando posso. Ela sorriu e apontou para um quarto próximo, do mesmo tom de azul do short da criança. Nas paredes havia nuvens de algodão pintadas e o chão era de madeira de lei em tom amarelo. Perto da cama da criança havia uma parede de fotos rabiscadas com giz de cera. Este é o quarto de James, o seu fica do outro lado do corredor. Deixei a geladeira abastecida e há cardápios onde você pode pedir comida. O favorito de James é o mushroom lobster da Forbes. Balancei a cabeça lentamente, absorvendo o que ela estava me contando. Sua hora de dormir é às 10, mas ele normalmente gosta que lhe contem primeiro uma história antes de dormir. Depois de mais algumas horas assim, ela entrou no carro e dirigiu pela estrada longa e ventosa que levava até a casa. Entrei no quarto de James, onde o encontrei sentado no chão com um grupo de brinquedos. Eu me juntei a ele, sentando de pernas cruzadas no chão e pegando um caminhão em miniatura nas mãos. Então, o que você está jogando? Eu perguntei ao menino. Ele olhou para mim com uma carranca. Eu estava tentando brincar de carro, mas fui interrompido. Eu fiz uma careta, pensando que a criança era um merdinha desrespeitoso. Desculpe, eu disse, vou fazer comida. O menino largou os brinquedos e olhou para mim. Não. Desculpe, ele exclamou, eu não quis dizer você, eu quis dizer Alan. Ele sempre rouba meus brinquedos. Algo nesse nome causou arrepios na minha espinha. Quem é Alan? Perguntei à criança, preocupado. O homem no meu armário, respondeu a criança. Virei-me lentamente para olhar para a porta branca do armário. A parte inferior da porta estava quebrada, como se um pequeno animal tivesse tentado sair com as garras. Estendi minha mão até a maçaneta da porta, segurando a bola de metal e girando. A porta estava trancada. Como ele pode ter entrado no seu armário, James? Eu exalei, aliviado.
Ele trava por fora. Alan não precisa de portas, respondeu James. Algumas horas se passaram e depois do jantar me preparei para colocar James em sua cama. Você pode me contar uma história, Sra. Erin? James perguntou inocentemente. Ah, isso mesmo. Sua mãe me disse que você gostava de histórias, deixe-me pensar em uma. Ah, você gosta de histórias assustadoras? Eu perguntei, fazendo uma cara travessa. Sim. Minha mãe nunca me conta histórias assustadoras, James exclamou, os olhos brilhantes e a boca estendida em um sorriso. Ok, mas você tem que prometer que irá dormir sem pesadelos. James assentiu. Ok, essa história é especialmente assustadora porque é verdade, aconteceu comigo. Um dia, eu estava cuidando da casa de um dos meus amigos porque ele estava saindo da cidade por alguns dias. Então alimentei os cachorros dele, coloquei-os no canil, jantei e estava pronto para dormir. Dormi bem, mas na manhã seguinte, quando acordei, estava cara a cara com uma velha. Seu rosto estava retorcido em um sorriso, e uma longa fileira de dentes amarelos quase tocou minha pele. James engasgou. A parte mais assustadora eram os olhos dela, eles estavam mortos e muito frios, como se estivessem olhando para sua alma. Então puxei as cobertas sobre minha cabeça, fechei os olhos e fiquei ali sentado, paralisado de medo por horas e horas. Meu amigo acabou entrando na sala depois que voltou, e eu ainda estava lá embaixo. Isso foi 12 horas depois. A senhora da casa. Então o que aconteceu? James perguntou, aterrorizado. Ele me disse que eu tinha conhecido a senhora da casa. Ela era um fantasma que ia à casa dele todas as noites. Ela era a dona da casa, mas morreu lá de velhice. Ele me disse que ela nunca quis fazer mal a ninguém e só estava se certificando de que eu não fosse um intruso, respondi. Petrified, if he is glued to the empty corner of the room. What is it? He yelled. It is Alan James Screamed Fruitiers, he was on this sailing again. E froze. That name again, goosebumps run down my back. You said you would have a nightmare, he replied, calming down. It was the nightmare, you was wide awake, James said with tears still in his eyes. Deixa ver. A few days passed, and the incident was almost isto é, até o quarto dia, eu estava no chuveiro às 7, como de costume, quando, através das cortinas, vi a porta do banheiro se abrir. Não consegui distinguir a figura através da neblina, mas tive certeza de que podia ver os olhos de alguém olhando para mim a alguns metros de altura. James! Eu gritei. Você não sabe que não deve encontrar pessoas nuas. Mas Alan está sempre nu. Ele tenta tirar minhas roupas também, mas eu digo a ele para não fazer isso. James disse calmamente. Meu rosto se contorceu de desgosto. Vá para o seu quarto, James. Essa coisa de Alan foi longe demais, eu disse a ele, pronto para ligar para o CPS para uma investigação. Essa criança não iria simplesmente inventar isso, alguém deve ter tentado molestá-lo. Respondeu, ainda chorando, ele é o homem no meu armário. Eu balancei a cabeça, digitando na barra de pesquisa do Google, Serviços de Proteção à Criança. Um número apareceu, e eu digitei no meu telefone. Eu rapidamente me virei, mas o resto da sala estava vazio. É só imaginação minha. Suspirei, apertando o botão vermelho de cancelar e ligando para a mãe dele. Ela atendeu o telefone depois de alguns toques, e falou irritada, o quê? Há algo que eu deveria saber, perguntei, sabendo que ela pensaria que eu era incompetente. Oh, Deus, ela começou, pensei que tudo estava acabado. Estarei lá imediatamente. James e eu ficamos sentados perto da janela por horas, esperando a mãe dele voltar. Meu coração deu um pulo quando o carro dela finalmente se tornou visível no final da longa entrada. Quando finalmente chegou em casa, corri para o carro dela, sabendo que o pesadelo havia acabado.
Depois de contar a ela os detalhes do incidente, ela me fez jurar segredo. Eu prometi, e ela me levou escada acima até o quarto de James. Certificando-se de que James ficasse do lado de fora, ela trancou a porta atrás de nós. Deslizando a porta a mesma chave de ferro na fechadura de metal de seu armário, a porta se abriu. A poeira inundou o quarto, e eu fiz tudo o que pude para conter um grito ao ver o que havia lá dentro. Um esqueleto humano completo estava lá dentro, as paredes cobertas de sangue preto e seco. Quando me virei e me preparei para correr, ela me pegou pelo ombro e me parou. Ele sempre me pareceu legal, até que um dia eu disse algumas imagens que James havia desenhado, coisas indescritíveis. Ela olhou para o quadro de imagens, as que ela descreveu não estavam mais presentes. Eu confrontei Alan, mas ele me garantiu que era mentira. Mesmo assim, demitiu, só por segurança, e comprei uma arma. Um dia, ouvi barulhos vindos do quarto de James e vi que seu armário estava fechado e James estava preso lá dentro. James estava arranhando a parte inferior da porta, tentando se libertar. Olhei para as marcas de garras visíveis até mesmo do lado de fora e estremeci. Abri a porta e vi aquele maldito doentio parado em cima do meu filho. Ele havia tirado a roupa e estava tentando fazer o mesmo com James. Atirei nele algumas vezes e ele caiu, morto. James estava catatônico, e eu o mandei para um hospital até que ele se ajustasse um pouco. Você deixou James dormir neste quarto, com aquele corpo no armário? Eu perguntei, horrorizada. Ela balançou a cabeça. Você não acha que eu tentei fazê-lo sair do quarto? Eu implorei por horas, mas ele recusou. Ele disse que não consegue dormir em nenhum outro lugar, então tive que ceder, pelo bem-estar dele. Eu prometi a ela que nunca contaria a ninguém sobre o esqueleto no armário ou o homem no teto, contanto que eu recebesse meu pagamento e nunca mais tivesse que ver aquela casa horrível. Já se passaram vários meses desde que concordei em ser babá de James, e tenho tido problemas para dormir desde então. Esta noite pensei ter ouvido um barulho na minha sala de estar. Encolhi os ombros, fechando os olhos com força e ignorando, fiquei petrificado quando ouvi um baque alto, como se algo pesado tivesse caído do teto do meu quarto. Fiquei deitado aqui, congelado de terror, enquanto uma mão fria acariciava meu braço arrepiado. Ouço um sussurro em meu ouvido enquanto tento imaginar tudo isso, como a dama da casa há tantos anos.